Fala, Exe. Eu costumava lurcar aqui um pouco antigamente, mas voltei para compartilhar minha experiência paranormal, que eu não tinha pensado muito até pouco tempo atrás. Se você está procurando uma história assustadora, essa pode não ser aquela que você procura, mas acho que é um pouco estranha. Nunca fui muito bom com green text ou com escrita em geral, então peço desculpas antecipadas por isso. Seja eu. Por volta dos 10 ou 11 anos. Vivendo em uma família de classe média desestruturada. Do tipo que tenho certeza que muitos de vocês conhecem. Mãe alcoólatra, pai trabalhador, frequentemente longe da família por causa do trabalho, alguns irmãos. Com certeza não é a família ideal, mas nada digno de pena. A história começa em um dia particularmente ruim para mim, que sofria bullying na escola. Eu também era super introvertido e praticamente não tinha amigos lá, o que não ajudou em nada. Como de costume, cheguei em casa e encontrei minha mãe bêbada. A casa cheirava a vinho barato e fumaça. Não me lembro por quê, mas ela ficou bem brava comigo e acabou me batendo na cara com uma garrafa de vinho. Isso irritou meu irmão mais velho, e ele e minha mãe começaram a gritar, com algumas coisas bem duras sendo ditas sobre nós. Eu encarei a situação de forma muito ruim e, como uma criança burra, decidi fugir. Agora, um pouco mais de contexto. Atrás da minha casa tinha uma grande extensão de floresta. Não muito longe, tinha um acampamento abandonado onde muitas crianças locais costumavam ficar. Era um antigo parque de trailers com algumas dezenas de estruturas abandonadas. Algumas áreas eram meio perigosas e apenas algumas crianças exploraram o lugar inteiro. Meu irmão mais velho, sendo um deles, desenhou um mapa do lugar. Não era ótimo, mas era legível. Pegando o mapa, saí no meio da noite. Tinha um alojamento por onde passei uma vez e pensei que seria um bom lugar para ficar. Olhando para trás, estou surpreso com o quão burro eu fui. Eu estava super familiarizado com a maior parte da área e só precisei do mapa para os últimos 800 metros, o que provavelmente ajudou a acalmar qualquer medo que eu senti. Acabei caminhando cerca de 5 quilômetros. Tenho uma lembrança muito vívida de chegar lá. Era uma noite de verão sem nuvens, então a lua e os vagalumes o tornavam surpreendentemente colorido. Era um chalé, que não era usado há uns 15 anos eu acho. Isolado o suficiente para ser danificado apenas pelas plantas que cresciam lá, que estavam no ápice pelo verão. Entrei, acendi uma fogueira e cozinhei alguns feijões enlatados. Apesar do fogo, eu estava com frio por dentro e conseguia até ver minha respiração. Os sons noturnos estavam mais altos do que eu estava acostumado e eu estava nervoso. Lembrando da escadinha que meu irmão mais velho fez para o telhado na primeira vez que passei pelo chalé, decidi que poderia dormir melhor lá em cima, e que poderia ser mais quente. Encontrei um lugar onde as partes altas do muro me protegiam do vento e montei minha caminha. Até aquele momento, eu estava me distraindo bastante com a aventura e a natureza, mas tudo o que aconteceu no dia me atingiu com força enquanto eu tentava dormir. Parando para pensar, sinto agora que eu fui um bebê chorão. Enquanto soluçava, me senti nervoso de novo. Eu estava com muito frio. Nunca cheguei tão perto de me mijar nas calças, quando eu ouvi o som de rangidos nas escadinhas. Eu não puxei elas para cima porque, o que podia acontecer? Um veado ia subir e me assaltar? Agora eu tinha quase certeza que estava ferrado. Fui avisado sobre pedófilos e outros degenerados que poderiam estar à espreita aqui. Gostaria de poder dizer que corajosamente puxei minha faca para afastar a ameaça, ou pelo menos que corri até a escada e a puxei para cima. Mas não, continuei chorando, agora me cobrindo com um cobertor. Seja de frio ou de medo, eu tremia tanto que qualquer coisa que subisse lá ia poder me ver. Os passos ficaram claros quando eles começaram a se mover aqui em cima e eu praticamente aceitei meu destino. Senti 2 braços me envolverem, o que compreensivelmente me deu um ataque cardíaco.
Para minha confusão, porém, eles eram surpreendentemente macios e gentis. O que quer que estivesse lá fora estava me abraçando por trás através do cobertor. Parecia que estava na minha cabeça, mas juro que conseguia ouvir um murmúrio de alguém me confortando. Nunca me senti tão contente na minha vida. Por um minuto ou mais, fiquei ali sentado, em conflito entre a segurança do abraço e a adrenalina subindo. No momento em que senti os braços se soltarem de mim, voltei à realidade e joguei o cobertor para longe. Olhei em volta e não vi ninguém. Eu estava em modo de luta ou fuga e nem me perguntei para onde tinha ido aquilo. Desci a escada de cabeça e corri para casa o mais rápido que consegui. No momento em que atravessei a linha das árvores, vomitei, depois de correr os 5 quilômetros. Enquanto estava deitado no chão, meu cérebro começou a perceber que toda a situação não fazia sentido. Meu medo foi substituído por curiosidade enquanto eu continuava pensando sobre isso. Recuperei o fôlego e finalmente fui para casa. Era bem tarde, então entrei por uma das minhas janelas que estava com a tela quebrada para evitar fazer barulho. Durante as 3 horas que me restavam até a hora de acordar, dormi como uma pedra. A única razão pela qual consegui acordar foi porque meu irmão me tirou da cama. Era sexta-feira, então me senti um pouco melhor em ir para a escola. Isso pode não ser relevante, mas a maioria das crianças parecia me tratar com frieza. Isso durou até eu sair do meu distrito escolar para o ensino médio. Pode ter sido por causa do meu cansaço ou algo assim, mas lembro que eles não queriam nada comigo. As únicas crianças que interagiam comigo eram as que me enchiam o saco. No meio do dia, o queridinho do professor jogou um pouco do almoço dele na minha cabeça. Como um relógio, por algum motivo, o professor gritou comigo por fazer bagunça. O dia estava indo tão mal e eu só conseguia pensar em como tinha sido bom a noite passada, quando eu estava sendo abraçado. Entre a implicância e a indiferença, eu mal podia esperar para ir para casa. Sem hesitar, comecei a me preparar para voltar para o acampamento assim que chegasse em casa. Assim que eu estava abrindo a porta, minha irmãzinha veio correndo até mim. Ela estava chorando, com um olho roxo. Adivinhei que a idiota da minha mãe bateu nela. Acabei confortando ela por um tempo até que ela se sentisse melhor antes de ir embora. Começou a escurecer quando eu saí. Como na noite anterior, eu caminhei até o alojamento e montei acampamento no telhado. Comecei a sentir o ar ficar frio, seguido por um cheiro. Não era desagradável, mas o cheiro também não era dos melhores. Eu queria ver o que estava acontecendo, mas fiquei nervoso e me escondi quando comecei a ouvir os passos novamente. Desta vez eu já esperava por isso e me inclinei um pouco no abraço. Por mais ou menos 1 hora, fiquei apenas descansando no abraço, ouvindo alguns sons de conforto aqui e ali. Às vezes, eu sentia como se os braços se esfregassem para cima e para baixo. Foi bom. Finalmente, a sensação passou e eu tirei o cobertor de cima de mim. Não vi ninguém, mas fui recebido por uma visão incrível. Era como se eu pudesse ver todas as estrelas do céu através da clareira entre as árvores que a cabana formava. A lua estava cheia e brilhante, e vagalumes iluminavam as árvores. Mesmo sem ver ninguém, eu não me sentia sozinho. Eu sei que é bobagem, mas a ideia de um fantasma não me veio à cabeça até me lembrar da história. Fiquei olhando as estrelas até sentir que era a hora de voltar. Antes de ir embora, levei uma flor para o telhado e a deixei lá. Foi bom poder voltar para casa a pé. Dormi como uma pedra e acordei mais animado do que nunca. Essas coisas começaram a virar rotina. As outras crianças me evitavam mais do que de sempre. Voltava para casa para confortar meus irmãos mais novos. Ia para aquele lugar relaxar com o fantasma. E deixava uma flor antes de ir. Não era todo dia, mas era frequente. Foi a primeira vez em muito tempo que fiquei contente.
Infelizmente, as coisas não duraram. Com o tempo eu comecei a querer sair mais cedo para ir para lá. Então comecei a ignorar meus irmãos. Mesmo com o tempo extra, eu passava menos tempo lá fora com aquela sensação de estar com alguém. Eu estava chateado por estar perdendo essa conexão. Eu estava ficando tão frustrado que acabei gritando com minha irmã para me deixar em paz uma tarde antes de ir embora. Eu me lembro da cara de desaprovação do meu irmão mais velho naquele momento. Naquela noite, não senti nada na floresta. Eu levei outra flor para o telhado, como normalmente fazia. Antes mesmo de poder subir a escada, fui atingido por um frio intenso. Uma sensação de pavor e vergonha tomou conta de mim quando olhei para cima da escada e vi a silhueta vaga de uma pessoa. Não havia feições, apenas um contorno. Eu pensei desesperadamente no que estava fazendo de errado. Talvez fosse a vergonha que eu sentia lá no fundo, mas percebi que, de alguma forma, era a maneira como eu estava tratando meus irmãos. Aquela coisa me confortava, assim como eu devia confortar meus irmãos. Isso foi ontem à noite. Ela, que eu sempre senti que era uma ela, estava lá por mim em um momento muito ruim, e eu acabei me esquecendo dela. Embora eu não possa dizer que minha vida é perfeita, ela me ajudou a valorizar mais a família. Eu gostaria que ela ficasse em paz e ir para o outro lado, ou seja lá o que for que fantasmas fazem. Se tivessem flores desabrochando nessa época, eu ia deixar uma flor na beira da estrada. Por mais autista que pareça, provavelmente vou comprar algumas flores e levar elas comigo na minha corrida. Talvez eu seja apenas esquizofrênico. O que você acha que eu deveria fazer? OP aqui. Estou prestes a sair para correr agora. Comprei um buquê e vou levar essa flor comigo. Parece um pouco com as flores silvestres que eu costumava pegar antes. Darei notícias sobre o meu retorno. Com todas as especulações assustadoras que fizeram nessa thread, estou com muito mais medo do que pensei que estaria ontem. Haha. OP aqui, tô de volta. Puta que pariu, anões. Tô sentindo um monte de coisa agora. Vou começar o Green Text agora com as fotos que tirei. Eu ficaria preocupado em me expor, mas estava tão escuro e meu celular é tão ruim que elas não ficaram muito nítidas. Estou um pouco bravo porque muitas das fotos não ficaram boas, mas vou postar o que eu consegui. Enfim, aqui vou eu. Seja eu. Há algumas horas antes dessa postagem. Correndo à noite para ficar fit e evitar ser visto pelos meus vizinhos. A noite está linda, e eu realmente não gosto dos meus vizinhos. Tenho uma flor escondida na calça para deixar onde acho que vi ela. No caminho de volta, chego ao lugar onde pensei tê-la visto pela última vez. É uma entrada para a mata fechada que restou. Eu ia deixar a flor na beira da estrada e tirar uma foto dela. Talvez tenha sido porque eu estava refletindo muito sobre a situação ou por aquelas doces respostas que vão dar para o meu post, mas entrei na mata para deixar mais para dentro. Fiquei surpreso ao encontrar uma das antigas trilhas do Ainda Visível. Se elas duraram 15 anos quando eu estava lá atrás, mais 15 anos parecem razoáveis. Tentei usar a luz do meu celular para iluminar o caminho. Nenhuma das fotos saiu com flash e a luz do meu celular é forte demais para o meu gosto. Acabei usando uma luz vermelha na chave da minha casa para indicar o caminho. É uma noite fria de inverno e eu estava com o moletom cheio de suor. Então, se houve alguma queda de temperatura, com certeza não percebi. O lugar do acampamento estava bem mais exposto, com a floresta ao redor encolhendo e as estruturas restantes bastante vandalizadas. Forçando a cabeça para encontrar onde ficava aquela cabana, consegui encontrar a uns 3 quilômetros de caminhada. Estava pelo menos inteira, mas claramente destruída. Quase derramei uma lágrima masculina ao ver como estava feio. Enquanto olhava ao redor, admito que me perdi em minhas memórias e apenas olhei ao redor por um momento. Lembrei do motivo de ter voltado lá quando a flor caiu da minha calça.
Fui atingido por aquele cheiro enquanto a recolhia do chão. Com o maior suspiro da minha vida, fui até o telhado que dormia antes. Nunca senti medo, exceto no meu primeiro contato, perto daquilo, mas vocês encheram minha cabeça com fantasmas o suficiente para eu ter que me forçar a subir. A escadinha, em farrapos, ainda estava lá, sob uma pilha de terra e folhas. Foto relacionada. Estou surpreso com o quão menor o telhado era. Foto relacionada. Coloquei a flor onde normalmente colocava. Então me deitei com a cabeça pendurada no topo do telhado. Fechei os olhos e, como se estivesse revivendo meu passado, ouvi os passos. Pode ter sido eu triplicando meu tamanho desde que eu tinha menos de 1,20 m no ensino fundamental, mas os passos eram leves. Leves o suficiente para você só notá-los se estavam esperando por eles. Estou chorando um pouco escrevendo esta parte, então me desculpem por demorar tanto. Por trás, senti um braço sobre meu ombro direito e outro sob o esquerdo. Por mais incrivelmente gentil que fosse, ainda consigo sentir agora. Era como se estivesse deitado do outro lado do telhado, com os braços sobre mim. Sem sons de conforto nem nada. Até os sons da noite se foram. Eu sabia que, no momento em que abri os olhos, tudo acabaria, mas a curiosidade falou mais alto. Meus olhos foram recebidos pelo céu noturno, desta vez, apenas obstruído por um pouco de umidade nos meus olhos. Levantei e fui surpreendido mais uma vez. À minha frente estava uma bengalinha que eu usava antigamente. A foto não saiu. Estava onde deixei a flor. Meu irmão mais velho fez 4, para cada um dos meus irmãos e para mim, usando uma mesa antiga. O lugar onde a gente escondia as nossas coisas foi furtado pouco antes de eu parar de voltar lá e eu não a via desde então. Eu estava começando a sentir frio, porque meu moletom estava coberto de suor frio. Eu sabia que era a hora de ir embora. Enquanto descia as escadinhas, os degraus cederam. Eu estava bem, mas o mesmo não podia ser dito da escada. Talvez eu esteja interpretando demais as coisas, mas tenho quase certeza de que aquilo era uma forma de dizer adeus. Ao sair da área, notei veículos de construção e árvores cortadas. O que restava desta floresta que eu brincava quando criança estava sendo preparado para expansão suburbana. Enquanto eu saía da linha das árvores, dei uma última olhada na floresta. Eu vi a silhueta, mais nítida do que nunca. Bem, mais ou menos. Ainda não podia ver detalhes, mas parecia que eu conseguia distinguir expressões ou ler suas emoções. Não tenho certeza de como explicar, mesmo enquanto está fresco na minha mente. Estava fazendo uma cara de chateada, eu acho. Então se transformou em um sorriso suave, e ela desapareceu devagar na paisagem. Ainda estou chorando um pouco. Velhos hábitos custam a morrer, eu acho. Estou me sentindo muito melancólico. Tenho mais algumas fotos e um vídeo, mas tenho quase certeza de que não dá para postar no X. De qualquer forma, acho que esse é o fim desse conto.